Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Estamos aqui no nosso segundo dia aqui de podcast e hoje vamos trazer aqui para vocês nosso convidado. Ele é doutorando em antropologia pela Universidade Federal da Paraíba. É mestre em ciências das religiões e graduado também em ciências das religiões pela UFPB. O nome dele é Luiz Felipe Cardoso Montemor. Vamos trazer aqui o pessoal aqui para a conversa. E para fazer esse pequeno podcast, vamos estar aqui com Pedro, conhecido como Pedro Gentileza, e nosso amigo aqui, Falcão Branco. Tamo Vambora. junto. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, boa noite. Felipe, eu acabei de passar para você aqui, eu falei, né? Dei seu currículo, fiz aquele dever de casa, dei uma olhada lá no seu currículo, passei as informações, mas conta pra gente aí sua formação, o que você faz, sua profissão, seu trabalho. Atualmente, né, eu estou trabalhando como professor de ensino religioso e a escola pública, né? A minha atuação é na escola pública e foi justamente através dessa formação que você citou, né, em ciência das religiões, que eu pude atualmente exercer essa profissão, né? Eu trabalho com escola pública, com a educação. E aí a ideia, o tipo de conteúdo que eu ofereço é religião, né? Eu falo sobre religião para alunos aí do 6º ao 9º ano. Basicamente isso. Beleza. A gente pensando assim, ciências e religião, acaba sendo um pouco um paradoxo, né? O que, Uhum. né, pensando religião às vezes não segue muito a ciência, se eu estiver falando besteira, me corrija. Uhum. Ou vice-versa. Então, o que seria em si as ciências da religião? Na verdade, as ciências da religião, ou ciência das religiões, tanto faz, na verdade é uma área das ciências humanas, né? Então, são ciências como história, psicologia, antropologia, sociologia, que se dedicam ao estudo da religião. Então, assim, na verdade, não existe a religião é observada como uma atividade humana, né? Como qualquer outra. Então, assim, se a gente parar para pensar qualquer atividade humana, como a música, o teatro, futebol, a arte, né? Então, a religião seria mais uma dessas atividades que poderia ser estudada especificamente através das ciências humanas. Só que esse termo, ciência das religiões, ou ciências da religião, ele já era utilizado por alguns antropólogos e sociólogos, né? Então, assim, Durkheim, por exemplo, Marcel Mauss, que foram alguns estudiosos da antropologia e da sociologia, eles idealizaram, né, um dos que tiveram essa ideia de fundar esse termo, ciências da religião, porque eles acreditavam que a religião ela podia ser estudada de uma maneira específica, né? Ela podia ser isolada e estudada especificamente como um componente do comportamento humano. Então, basicamente, a ideia que teve de se criar essa área foi basicamente a compreensão, né? Um estudo específico desse fenômeno humano que seria o que a gente compreende como religião, né? São rituais, a crença em divindades ou em Deus, né? A diversidade de religiões que existe na humanidade. E aí esses cientistas eles acreditaram que deveria haver uma ciência específica ou várias ciências específicas que pudessem se dedicar especificamente para aquele tipo de atividade.
que é a religião, né? É uma atividade humana Boa. como qualquer outra. Entendi. Seria um estudo da atividade, das atividades, né, religiosas, no caso. Assim, simplificando. Exato. Exato. É como, por exemplo, você tem as medicinas. As medicinas, elas se especificaram, né? Você tem um tipo de medicina para o cérebro, para o olho, para o pé, para o coração, enfim. Você tem especialista, né? E nessa ideia de especialização se criou essa área porque existe essa ideia de que a religião deva ter uma atenção especial, já que se a gente for parar para pensar que a religião ela é um tema de muita controvérsia, muita guerra, muita discussão, então de repente uma ciência que possa estudar esse fenômeno de uma maneira mais específica, de repente seja uma possibilidade de a gente melhorar a convivência humana, o comportamento humano, né? Boa. Pedro, tem alguma posição a respeito disso? Então, eu acho que o que o Felipe explicou mostra bem a diferenciação do que muita gente, quando escuta falar do curso, né, de Ciência das Religiões, só em ter a palavra religião já associa a teologia, né, algo ligado a uma religião só, e acho que o Felipe explicou bem que é bem diferente, né, que é trabalha com várias ciências, tendo como o objeto de estudo a religião. O Felipe, em relação a uma coisa que eu via no curso e que eu ficava me questionando muito é que era usado muito assim, tipo, a psicologia ou antropologia, e aí usava o nome antropologia da religião, psicologia da religião. É uma ciência diferente do que a ciência que a gente está acostumado, assim, tipo, a gente conhece a psicologia mal, mas a gente aqui como leigo conhece a psicologia, a filosofia, e quando ela tem esse nome assim mais composto aí, né, filosofia da religião, antropologia da religião, que seria isso aí? Na verdade, toda ciência que você for estudar, ela vai ter uma especialidade, né? Por exemplo, se você entrar na astronomia, você vai ter tipos de estudos diferentes, né? Você vai ter, sei lá, uma astronomia ligada a certo tipo de observação e uma astronomia ligada a certo tipo de outra observação. Uma vai observar buraco negro, e aí um exemplo, você pode chamar uma astronomia física do buraco negro, um exemplo. Isso é uma coisa que aconteceu nas ciências humanas, né? Geralmente, para facilitar a organização do estudo, algumas áreas elas foram delimitadas, né? Então você vai ter é simplesmente como se fosse um apelido mesmo, né? É um nome que os cientistas dão, nós cientistas damos, né? Para delimitar determinada área. Ciência da computação, um exemplo. Aí você vai dizer, pô, a ciência não é uma só, por que ciência da computação? Então, assim, ciência da religião, Entendi. psicologia da religião. Então, são ciências que se preocupam com determinado fenômeno e elas isolam aquilo para poder. Existem críticas a isso, né? Porque tem pessoas que acreditam que na verdade, a ciência ela deve se unir, né? Ela deve voltar àquela ideia da filosofia, que é estudar todo o saber, né? Toda a sabedoria, sem distinção. Mas acontece que as ciências elas se distinguiram, né? Elas foram se especializando, se fragmentando. E aí, essa ideia de você pegar a ciência e aí subdividir é porque o conhecimento ele se tornou muito complexo. Ou seja, atualmente a gente tem que separar as coisas para poder entender, na verdade. Na verdade, isso é uma coisa que já é feita há muito tempo, né? A filosofia já fazia isso. Então, assim, é só para você organizar o conhecimento e poder entender as coisas de uma maneira melhor. Porque se você fala apenas de conhecimento ou de ciência, de uma maneira geral, mas ciência de quê? Que tipo de ciência, né?
Que tipo de abordagem? O que você está estudando, afinal? Então, isso serve para criar uma delimitação e facilitar a compreensão daquele tipo de estudo. Beleza. Até para o pessoal aqui, para quem não sabe, Pedro também ele já fez começou a fazer o curso, não terminou, né, de Ciências das Religiões. E por coincidência eu e Falcão somos de outra área, a gente é da área de TI, né? Por coincidência, mais ainda o mesmo curso, a gente é da parte de redes. Boa. Então, para a gente que é mais leigo assim, teria como você explicasse de maneira bem prática mesmo a diferença da prática das ciências das religiões para a prática, a diferença para uma pessoa que pratica uma religião mesmo, que está envolvida em alguma religião, né? Eu não sei se você entendeu bem, mas a pessoa que está na prática da ciência é a pessoa que está praticando a religião fiel, ou então Cara, usar um basicamente exemplo, né? Um zero. pastor, um padre. A diferença é zero, porque se você pegar, por exemplo, Einstein, né? Einstein era judeu, é isso? Então ele tinha uma crença judaica, mas ele desenvolveu a ciência e conseguiu desenvolver as suas teorias, né? Então, na verdade, uma pessoa que faz parte de uma religião, ela pode ser cientista sem problema nenhum, assim. Vai depender do limite que aquela religião ou que a própria pessoa vai impor a ela mesma, né? Por exemplo, se você faz parte de uma religião que proíbe certas coisas, vai ser difícil você pesquisar determinados temas que a religião proíbe. Mas se você pensar, os muçulmanos, por exemplo, os muçulmanos eles têm grande desenvolvimento em arquitetura, né? Se você for lá olhar Dubai, o Catar que está agora realizando a Copa, eles têm grandes investimentos e desenvolvimentos em tecnologias, em ciência, né? E que isso não afeta a crença deles. Então vai depender muito de como você leva a sua própria religião, a maneira que você interpreta a sua religião e aquela religião vai impor para você, mas ao mesmo tempo o que você vai aceitar, o que você vai interpretar daquela imposição. Porque se você for prestar atenção, o cristianismo tem várias vertentes, né? Você tem o catolicismo romano, você tem protestantismo, várias igrejas evangélicas, e cada grupo desse aí, ele interpreta a Bíblia, o texto bíblico, de uma forma diferente. Então, assim, eu não vejo distinção nenhuma entre a religião e a ciência. Na verdade, eu acho que a gente cria nomes para as coisas e esses nomes, às vezes, eles acabam nos atrapalhando para fazer com que a gente entenda as coisas. Embora esses nomes sejam necessários, né? Porque a gente utiliza a linguagem. Mas, às vezes, também, esses nomes eles podem limitar a nossa compreensão, né? Então, quando a gente às vezes fala de ciência, muitas coisas da ciência têm a ver com coisas da religião também. Muitas coisas da religião têm a ver com elementos da ciência. Então, são áreas que fica difícil de às vezes, a gente separar como polos opostos, né? Que, na verdade, são ideias que se complementam, né? A minha visão. Beleza. Tem alguma coisa, Falcão? Quer ponderar alguma coisa? Fica à vontade aí, hein? Tranquilo, tranquilo. Não, por enquanto, tudo esclarecido. Acho que a única dúvida que eu ia perguntar, inclusive, era dessa. Eu acho que se um não desliga do outro, né? Um não implica no outro, creio que tipo, ele já disse que a religião, não, dependendo da religião, já não implica na ciência. Creio eu que também a ciência, muito mais ali pela, né? Acho que também não iria implicar ou
limitar as pessoas da religião para que seja estudada a ciência, porque isso é limitar nossa evolução de conhecimento, né? Então, ficou claro pra caramba ali o que ele já disse. Já matou a minha dúvida também, assim. Porque se você for pensar, né? Muita gente fala assim, o Egito é uma civilização muito avançada para a época, né? Só que se você for olhar o Egito, era uma civilização extremamente religiosa, né? Perfeito. Então, aí você fala, pô, como é que os caras eram extremamente avançados e eram religiosos, né? Aí você vê que essa divisão religião-ciência é uma coisa muito mais para cá, para nossa época, do que para os antigos, né? As pessoas mais antigas não faziam muito essa distinção. Bem colocado, é verdade. Boa. A gente está passando por um processo na educação, né, que o estudo religioso está sendo implantado, né? Eu não sei bem como é que anda ocorrendo, já escutei, já vi reportagens, mas qual a importância da ciência das religiões? Não estudo religioso, né? Eu me corrigindo aqui. Da ciência das religiões na escola. Cara, é porque assim, na verdade, qual é a ideia da escola, né? Eu tenho muitas críticas da escola também, mas a escola é um ambiente onde você sai da sua família, sai do seu ambiente doméstico, familiar, para aprender um conhecimento comum à humanidade, né? Então, assim, você sai, a criança sai da casa dela para aprender sobre conhecimentos que vão servir para que ela conheça a humanidade, digamos assim. Seja ele o conhecimento matemático, a língua, o estudo da língua, o estudo da história. Então, qual é o objetivo? É que ela consiga chegar naquele ambiente e consiga aprender um conhecimento humanitário geral. Isso é um projeto que vem do iluminismo, né? Ou seja, aquela ideia de que você tem que conhecer a ciência para que você consiga, sei lá, conhecer o progresso, conhecer a verdade, conhecer a ciência, como a gente vem tratando aqui, né? Mas, na verdade, basicamente é essa ideia de você sair do seu núcleo familiar. A gente está numa sociedade que as crianças, elas têm que ir para a escola, né? É uma obrigação a criança ir para a escola. E a ideia é que ali ela tenha conhecimento humano, conhecimento generalizado. Eu tenho críticas a isso. Não vou dizer que eu não tenha, porque assim, eu acho que as comunidades, né? Se a gente for pensar nas comunidades indígenas, quilombolas, e vários outros tipos de comunidades, elas têm conhecimentos que independem da escola. Mas qual é a ideia da escola, né? Atual? É uma ideia que incorpora esses conhecimentos também e que torna esses conhecimentos universais, né? Então, por exemplo, quando um jovem vai para a escola, a ideia é que ele conheça o que é a religião, né? Conheça o que são as religiões, para que ele possa crescer e saber se comportar no ambiente, né? A gente está num mundo cada vez mais globalizado, onde você tem contato com diversos tipos de religião. Então, se você fica fechado em uma religião e, por exemplo, não aceita outros tipos de religião, isso vai ser um problema não só para você, mas um problema para a sociedade. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento sobre outro tipo de religião, sobre como funciona a religião, então é mais fácil de você conseguir lidar com a diferença, né? Com outros tipos de religiões. Então, a ideia é mais ou menos essa. A ideia da religião na escola é mais ou menos esse tipo, ensinar você a ter uma visão de mundo melhor. Isso sempre funciona, né? A gente sabe que muitas vezes o próprio poder da religião, ou da família, ou das igrejas, elas são mais fortes do que o poder educacional.
Muitas vezes a criança vai para a escola porque ela só quer comer a merenda. O pai é catador de lixo, a mãe é catadora de lixo. E ele vai para a escola só para comer. Ele aprender a ciência, assim, nessas condições. Então, alguns jovens que se interessam, eles vão ter essa capacidade. Tem jovem que vai para a escola pensando em ter uma profissão importante, ele vai se o quê? Aquela ciência que o capitalismo cobra mais. Qual é a ciência que o capitalismo cobra mais? É justamente a matemática, a física, a química, que são ciências de tipo de uso, né? E vai fazer com que o próprio sistema capitalista avance com seus propósitos. Então, muitas vezes, alguns jovens eles se dedicam a essas áreas todas, mas essas são as áreas mais cobradas, né, no vestibular, para você entrar naqueles que vão mais renda, né? E geralmente acaba um saber majoritário, e é um saber que geralmente a gente precisa mais nesses momentos de dificuldade, que é em momentos de guerra, né? Em momentos de fome, que a gente precisa de um conhecimento que faça a gente ter uma relação melhor com as outras pessoas. É só um minutinho aqui, Felipe, que deu uma quedinha aí Na deu uma rede, né? picotada, mas eu acho que Estabilizou agora, né? estabilizou. Mas deu para eu consegui entender, vocês conseguiram, se não conseguiu, tudo bem, você Consegui. pode repetir. Eu queria só. Cara, eu fico imaginando, assim, pontuar uma coisa aqui, porque todo mundo comenta, né? Assim, eu tenho alguns colegas que são professores e falam que é um desafio, né, ser professor no Brasil e de ensino público mais ainda. Eu fico pensando, você trabalhar com um tema tão espinhoso, né? Assim, que tem um pessoal que fala muito assim, política, futebol e religião não se discute, né? E tu tem que trazer isso para a sala de aula e discutir isso, assim, caramba, eu fico imaginando os desafios que você não deve ter, assim, de ter que controlar uma turma onde muitas vezes tem essas situações que você citou e tem a coisa da zombaria mesmo, né, que rola em relação a alguma crença que fuja do cristianismo. E eu fico, nem consigo pensar, assim, se você puder falar um pouquinho disso aí, como é que você lida com Cara, isso. eu vou ser bem sincero para você, né? A maioria dos jovens que vão para a escola e tem contato com a disciplina, eles estão querendo passar de ano, na verdade, né? Assim, se torna mais uma disciplina para eles terem que ter uma nota. A verdade é essa. Eu não vou falar para você, Pedro, eu tenho dificuldade de falar, não. Na verdade, eles estão interessados, muitos estão interessados em sair dali, sair da sala de aula o mais rápido possível, e outros querem passar de ano, ter a nota deles. Então, assim, essa ideia que a gente fala, muita gente me pergunta isso, pô, como é que é falar, acha que as pessoas têm um grande preconceito na escola, né? Mas, cara, falar a verdade para você, não tem. Eu falo sobre qualquer tema na escola e os jovens assimilam. A dificuldade é manter eles interessados naquilo, porque na maioria das vezes eles realmente não estão interessados em estudar. A realidade da escola pública aqui no Nordeste, acho que no Brasil todo, é um pouco isso. Mas eu nunca tive nenhum impedimento de tratar de qualquer tema, porque também tem a maneira que você fala, né? Você não vai chegar lá e chocar as pessoas, falar algo que você saiba que vai ofender alguém. Então você tem que saber se comunicar para que você consiga
você consiga fazer com que a maioria das pessoas recebam aquele tipo de informação sem considerar aquilo uma ofensa. Eu acho que é diferente da plataforma que vocês usam. Eu não sei, às vezes a gente quer provocar mesmo, quer provocar um tipo de discussão, mas na sala de aula a provocação é interessante, mas muitas vezes eu particularmente, eu procuro falar de uma maneira que não cause nenhum atrito. E geralmente funciona. A utilização da linguagem, através da utilização da linguagem, você consegue comunicar o que você quer comunicar e fazer com que as pessoas entendam, né? Então, tem outra coisa especial. Se você está dando aula, você tem que entender o que aquele aluno precisa. Vamos supor, eu não vou falar de um tema que não vai ser útil para aquela pessoa. Então, muitas vezes, eu tenho que pegar algumas temáticas da filosofia, como, por exemplo, a ética, a moral, direitos humanos, respeito, e trabalhar. Ou seja, não estou falando de nenhuma religião, mas na medida que eu estou falando de direitos, respeito, diversidade, eu já estou, de certa forma, tocando em temas da religião e, ao mesmo tempo, tocando em temas humanos, né? E que vai ajudar aquele jovem a lidar melhor com o seu dia a dia. Porque muitos jovens, eles não têm uma referência direta religiosa. Tem jovem que tem uma referência ou cristã, católica, protestante, evangélica. Muitos são bandistas, candomblecistas, mas muitos jovens não têm referência religiosa. Eles não estão preocupados em ter uma religião. Eles estão preocupados em escutar uma música que está rolando, usar um tipo de roupa que todo mundo está usando. Eles estão preocupados com outras coisas, não necessariamente com a religião. Entendeu? Então, se você consegue falar de certas coisas que vai ajudar o comportamento deles, então não precisa você falar de religião nenhuma, mas já vai ajudar a que ele consiga viver de uma maneira melhor. Boa. Compreendo. Eu tenho uma pergunta para fazer, assim, referente ao seu início, assim, de dar aula. Você teve alguma dificuldade, alguma barreira a quebrar? Você percebeu que teve que introduzir toda essa temática com mais cautela? Ou isso, quando você entrou, já tinha essa frequência de aulas? Os alunos já estavam habituados, sabiam disso? Ou se você já pegou algum momento, tipo, ó, vamos implementar essa aula agora na escola e vamos começar a lecionar. E aí, no seu início ali, teve alguma dificuldade, alguma coisa assim desse tipo? Rapaz, assim, na verdade não. A maioria é porque, como eu falei para você, quando você entra na escola com essa temática, é mais uma disciplina, né? No meio das outras, assim. Entendi. Não é algo tão diferente. A dificuldade maior é você conseguir, sei lá, porque a disciplina da gente é como se fosse artes, né? Arte, filosofia não, mas educação artística que só tem uma aula por turma, por exemplo. Na nossa carga Entendi. horária a gente só tem uma aula por turma. Aí é aquela disciplina que às vezes os alunos, aqui é para dar uma relaxada, entendeu? É aquela disciplina mais tranquila. E eles não entendem como com a complexidade que a gente entende, assim, sei lá, a nossa geração. Eu acho que a nossa geração, ela já entende a religião, talvez, de uma forma um pouco mais complexa. Eles não têm muito não percebam muito essa preocupação. Na verdade, os jovens que eu dou aula, eles são muito iguais. Eles estão mais preocupados com se manter um certo tipo de padrão, né? E você não vê tantas diferenças
o que é preocupante também, né? Você não vê muitas diferenças de estilo, um outro grupo de jovens que é mais evangélico, você vê que a família é mais evangélica, mas a maioria segue um tipo de padrão geral, e é esse padrão mais assim do jovem da periferia, né? Que está buscando ali um certo tipo de imagem, de posição social. E a religião, eu não vejo ela com tanta força, para falar a verdade, nessa juventude, assim, nesse público da juventude que está na escola, sabe? E aí é por isso que eu estou falando. Eu dou aula sobre religião, mas muitas vezes é necessário você fugir da religião em si para tratar de outras temáticas, como é o respeito, como é a diversidade, é a Compreendo. ética, é mais ou menos isso. Valores, né? Entendo, compreendo. Interessante. Deixa eu dar uma fugidinha aqui para o chat, tem uma pergunta aqui. O 083PH tá perguntando aí para o mestre se ele tem ciência de qual é o motivo da educação privada não trabalhar com essa disciplina no seu ensino de modo geral. PH é professor de matemática, sabe? Aí pintou essa dúvida aí. Tem escolas que trabalham, só que eu acho que tem várias questões em torno disso. Eu acho que gira um pouco em torno da questão econômica, né? Eu acho que certas escolas não querem contratar mais um professor sobre um tema que não vai ser importante para o vestibular, por exemplo, entre aspas, né? Vai ser importante, mas de repente é melhor ele aprender matemática, português, inglês, química, física, que é o que ele vai usar diretamente ali para poder passar num curso rentável, do que aprender certas disciplinas. Aí tem outro fator, que é o fator de, às vezes, a escola particular, às vezes ela tem uma orientação religiosa, né? Tem escola particular que às vezes, o dono daquela escola, ele é evangélico, pode ser que ele seja católico, e aí, de repente, não é do interesse dele tratar de outras religiões, ou nem mesmo tratar de religião. De repente, ele quer só falar das disciplinas de uma maneira mais neutra possível e não tocar nesse tema. E, na lei, o ensino religioso, ele é obrigatório para toda escola pública, para a escola pública, mas ele é facultativo para o aluno, ou seja, o aluno não é obrigado a assistir essa aula, mas toda a escola pública ela tem que oferecer esse conteúdo. Já a escola particular não, porque a escola particular ela pode seguir o parâmetro dela, ou seja, se você cria uma escola particular, você pode decidir a grade que você vai ministrar, há uma certa liberdade nesse sentido do ensino privado, né? Você pode ter uma certa liberdade nisso. Mas tem escola particular que tem, eu já vi. Tranquilo. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Já uma pergunta voltando ao seu início acadêmico, certo? Por que você escolheu ciências da religião, das religiões? Foi o quê? Foi algo que lhe chamou a atenção ou foi aquela oportunidade de entrar na universidade? Qual foi o motivo? Cara, foi E até emendando, se você quiser, né? Quando você começou a cursar o curso, como foi a sua mudança de mentalidade em relação à sua visão de mundo, né? foi um pouco das duas coisas, né? Porque quando eu entrei, era uma oportunidade e também foi uma curiosidade. Porque eu fui olhar, eu estava com um amigo meu, e aí a gente foi olhar para as disciplinas que eram oferecidas. E a gente viu disciplinas sobre rituais,
religiões orientais, religiões indígenas, religiões afro, e a gente achou aquilo algo curioso. Cara, isso é diferente e tal. E aí eu falei, pô, vou fazer esse curso, parece ser muito interessante. E aí juntou a oportunidade, né? Na verdade, tinha outros cursos que eu poderia entrar também, mas aí juntou essa curiosidade com a oportunidade, eu acabei entrando. Aí o que mudou na minha mentalidade, na verdade, aproximou das minhas origens, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma bisavó que ela é um bandista, só que ela faleceu, assim, minha bisavó faleceu, né? E aí acabou que eu acabei estudando, por uma curiosidade, mais a Umbanda, né? A religião, a Jurema, para compreender um pouco essa história, né? E acabei compreendendo bastante, na verdade, e me conhecendo melhor a minha própria história, né? Então, assim, na verdade, eu acho que esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de curso, ele oferece também você a se conhecer, não é só um conhecimento científico, né? Mas é um conhecimento de si mesmo. Você também pode se conhecer melhor. Então, acho que me trouxe isso. Além de um trabalho, mas também me favoreceu em um autoconhecimento. Beleza. É, no decorrer do curso, normalmente curso a gente acaba fazendo atividades de pesquisa, atividades de campo. Como foi suas primeiras experiências assim conhecendo as religiões? Tem alguma coisa assim que você possa compartilhar com a gente, que você de vivência assim no decorrer lá da sua formação acadêmica? No começo eu tinha muito medo, né? Porque eu não conhecia o que era a incorporação, que é as pessoas incorporar espíritos, né? Entidades. E às vezes eu via pessoas caindo, né? Que é o que a gente vê muito na internet hoje, até nas igrejas, né? As pessoas caindo. Só que eu vi não daquela maneira, eu vi de uma coisa um pouco diferente. Eu via pessoas assim, incorporando entidades e projetando do chão, né? Assim, a uma certa distância. Várias pessoas entrando em transe exatamente no mesmo segundo, né? Então ali eu parei e falei, pô, o mundo não é como eu pensava, né? Tem alguma coisa mais, tem alguma coisa diferente nesse Além negócio disso, aqui. né? Aí a primeira sensação foi medo, né? Eu falei, caramba, até então eu não estava acostumado a ver isso, né? E aí depois eu comecei a ver, comecei a me interessar, aí cheguei a tomar ayahuasca, né? Que é aquele chá psicotrópico. Qual o nome, E desculpa, do chá? ayahuasca, Ah, certo, certo. ayahuasca. E aí, assim, realmente eu comecei a entender que o mundo não é só esse mundo da matéria que a gente vê, né? Ele também tem um mundo diferente disso que a gente vê. Só que, assim, muita gente vai falar assim, e eu concordo, é simplesmente uma distorção cerebral. Mas, no caso, na ayahuasca pode até ser, de certo modo. Há, de fato, uma modificação no cérebro. Mas no fato das pessoas incorporando entidades, não há nenhuma distorção. As pessoas não utilizam nada, mas elas entram em transe, muitas vezes, aí dá pra gente entrar aí em um fenômeno coletivo, né? As pessoas entram em transe ao mesmo tempo e de uma maneira muito diferente. Então a partir disso você vê que a coisa não é como a gente está vendo diariamente, como a gente vê o mundo, né?
Ah, eu saio para trabalhar, volto. Mas você vê que existem mais coisas que a gente não está observando. Não está observando. Boa. 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 Eu tenho uma pergunta. Antes, acho que você ia explicar, né, o pessoal, o conceito de ayahuasca aí, né? Ayahuasca, né, na Eu verdade. só coloquei aí para quem estiver assistindo dar uma lida, mas pode prosseguir na pergunta aí, Falcão. Show. Partindo desse princípio, né, da visão de que existe um algo a mais, o que a ciência da religião entende por ateísmo? Cara, a ciência. Eu sou agnóstico, por exemplo, né? Aham. Mas a ciência da religião entende como algo muito natural também, né? Porque o Entendo. ateísmo é simplesmente a negação da existência de Deus, né? Ateus. É tipo você negar que existe algum tipo de criador, de uma inteligência criadora. Perfeito. Isso para nós é muito tranquilo também, porque você sai dessa imaterialidade que eu estou falando e você vai para a matéria, né? Ou seja, tudo que existe é material. A sua base é a materialidade. O que está fora desse material, o que não tem como explicar, então não tem como atribuir a Deus, digamos, né? Então é mais um tipo de filosofia, é mais um tipo de visão de mundo que você trabalha. Assim, a ciência da religião vê o ateísmo como um campo de estudo também. Não é uma religião, de fato, mas é um campo de estudo e de observação, né? Como é que se comportam as pessoas ateias, como é a ética de uma pessoa ateia, que eu acho que muitas vezes é até melhor do que muitas pessoas religiosas, mas como é a ética de uma pessoa ateia em certos tipos de situação, por exemplo, onde você deve tomar certo tipo de decisão. Então, o ateu ele vai se basear em certo tipo de parâmetro. O religioso ele pode se basear por outros tipos de parâmetros. Então, numa situação de crise, por exemplo, essas pessoas podem divergir de acordo com a inclinação que elas têm por certo tipo de crença. Então, o ateu ele vai tentar se basear por coisas materiais, resultados palpáveis, né? Que possa ser comprovado, visto, né? Tocado. E já o religioso, ou alguém que crê em Deus, porque nem todo espiritualista ele crê em Deus. Eu acho que é possível você crer na espiritualidade sem crer em Deus, porque Deus e espiritualidade são coisas diferentes, né? Se você crê na espiritualidade, não quer dizer que tem um Deus que criou essa espiritualidade. Não precisa que tenha que existir uma figura lá inicial que criou tudo, não. Mas o ateu ele vai ser um materialista, uma pessoa que vai estar ligada não no sentido negativo, mas ele vai estar ligado às questões da matéria, dos objetos. Um exemplo do materialismo, vamos supor Karl Marx, né? Karl Marx ele era um materialista histórico. Então ele trabalhava a filosofia dele a partir do materialismo, a partir da produção, a partir do consumo, a partir de como as pessoas produzem e consomem os materiais. E ele fundou o comunismo, né? E o resto da história vocês já sabem. Então, era um cara materialista, ele era ateu. Mas, olha a criação que ele provocou, né? Digamos assim. Então, assim, Compreendo. o ateísmo é uma via tão importante como a via espiritual. Eu acho que depende de como a gente trabalha as nossas filosofias, as nossas ações, né? Porque tudo está aí, né?
tanto a matéria como aquilo que eu acredito que envolve a matéria. Não vou dizer que está além da matéria, mas que envolve a matéria. Eu acho que tudo está aí. Só que você vai escolher determinadas direções e você vai tomar. E aí, nessas direções, você vai chegar a certos tipos de resultados. Esses resultados eles vão ser diferentes. Ou iguais também, mas depende Você pode ter um parâmetro diferente, mas chegar a um resultado igual. Mas eu acho que o caminho que cada pessoa vai tomar, ela vai estar ligada a certo tipo de valores que aquela pessoa tem. Mas não quer dizer que o resultado daquilo vai ser diferente. Pode ser igual, mas pode também ser diferente. Talvez tenha ficado um pouco complexo, mas eu posso explicar melhor. Não, ficou legal, ficou legal. Pra Eu mim compreendi, ficou bom compreendi. também. Compreendi. Eu Pode falar, Pedro. posso. Então, o Felipe ele deu uma pincelada aí sobre o início aí das pesquisas dele, né, em relação a esse choque que ele teve com o contato com, acho que eu posso dizer, o sobrenatural, né, com algo além da matéria. E eu tive uma experiência com ele, assim, que foi na cidade de Alhandra, a cidade aqui na Paraíba, que que se pratica, que a Jurema é muito forte, né, Felipe? Assim, muito presente. É tão presente, assim, que teve uma coisa que me chocou muito, assim, porque normalmente as práticas de religião de matriz africana, elas são práticas que acontecem mais de forma periférica, né, escondida e tudo. E lá em Alhandra é num ambiente muito central ali, assim, os ritos, as práticas aconteciam bem no centro da cidade, próximo de uma igreja católica lá, para uma cidade pequena, né, de interior, isso me impactou muito. E lá, para mim, foi uma experiência muito intensa, muito impactante também. Me deu um chacoalho, assim. Teve uma frase do mestre lá, que também foi uma frase que eu gosto muito para quando eu penso sobre religião, que ele fala assim, que em terra de estranho se pisa macio, assim, então essa coisa da gente Terra alheia, respeitar... piso no chão devagar. Isso, de respeitar a diversidade, eu acho que é bem nesse pensamento. Como é a frase, Felipe? Em terra alheia... Terra alheia, pisa no chão devagar. Eu acho essa frase excelente. Aí, Felipe, pegando esse gancho aí, essa experiência em Alhandra foi a experiência mais... Você provavelmente teve mais pesquisa, né? Foi a experiência mais impactante para você, ou você teve outra situação que você, caramba, isso aqui mexeu muito comigo, mudou muito minha visão, assim, em relação a essa parte mais de pesquisa? Cara, a experiência mais impactante comigo foi a experiência da ayahuasca mesmo. Foi a coisa, assim, realmente mais incrível que eu já passei. Agora, eu não vou dizer que a experiência também lá, né, com a Jurema, com as entidades, até hoje eu frequento, para você ter uma ideia. Lá mesmo, Até Felipe? hoje eu frequento, eu me consulto com as entidades, né, quando dá. Mas a experiência assim que foi mais impactante mesmo foi a experiência com a ayahuasca mesmo. Realmente. Boa. Mas ambas as experiências foram impactantes. Porque, assim, qualquer experiência com religião é impactante. Eu não sei se vocês têm religião, mas se propõe a ir para um ritual que você não conhece, qualquer que seja. Aquilo vai ser muito impactante para você, com certeza. E aí
vai provocar uma experiência, né? Vai provocar algum tipo de experiência em você, que você vai se modificar. Seja na igreja, seja sei lá, em qualquer outro tipo de ritual, aquilo vai modificar você de alguma forma. A questão é aquela coisa, é você se propor, né? Até essa experiência, até algum tipo de experiência. Claro, eu sempre sou a favor do posicionamento crítico, né? Porque se você... Muitas pessoas vão para a religião porque realmente estão com algum tipo de fragilidade. E aí, quando elas vão, elas vão em busca de uma cura, né? Seja a cura de uma doença, uma estabilidade financeira, uma questão existencial, seja uma questão ideológica, né? E a gente vê que tem muita gente que está na religião hoje assim, por grana mesmo, por algum tipo de pensamento político, isso aí existe. Mas existem pessoas que vão porque querem se curar, estão angustiadas, né? Estão tristes, querem se libertar de alguma coisa e lá encontram algum tipo de apoio. Então, assim, eu acho que para quem está bem consigo mesmo, se você quer ir para uma religião, você vá com pensamento de experimentação. Vá com pensamento crítico também, de entender, e também ver os pontos negativos e positivos, né? E assim por diante, é assim que eu penso. Beleza, Felipe. Eu acabei, hoje à tarde mesmo, fui pegar uns dados, aí eu achei uma pesquisa do Datafolha que é de dezembro de 2019, certo? Que mostra um pouquinho da divisão da religiosidade no Brasil. Eu não sei se bate com o que você já estudou ou estuda, o que você tem em mente, mas aí diz mais ou menos assim, diz assim exatamente, né? Que 50% dos entrevistados na época, né? Dia 5, 6 de dezembro, 50% são católicos, 31% são evangélicos, 10% não tem religião, 3% espírita, 2% são religiões afro-brasileiras, né? Aí tem 2% outras, 1% ateu e 0,3% judaica. É mais ou menos isso mesmo? O que você poderia falar a respeito disso? É porque essas estatísticas, elas estão baseadas no que as pessoas declaram, né? Então, uma pessoa pode se dizer católica, mas ela pode frequentar o terreiro. Uma pessoa pode se dizer cristã, né? Mas qual cristianismo? Existe uma diversidade de cristianismo, né? Então vai muito da... Eu acho que essas pesquisas são importantes, mas eu gosto muito mais de observar as práticas das pessoas, né? Porque, por exemplo, tem pessoa que fala que é da evangélica, mas você vai ver as práticas dela, são práticas que se assemelham a qualquer tipo de religião umbandista, por exemplo. Deixa um copo com água, acende uma vela, toma um banho com tal coisa. Então, assim, eu não estou dizendo que essa pessoa não é evangélica. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que muitas vezes o que a pessoa declara, muitas vezes não é o que ela pratica exatamente, né? Então é como eu falei, muitas pessoas realmente são católicos, se declaram católicos e são, de fato, porque elas acreditam em vários dogmas católicos, talvez não todos, mas elas estão lá no terreiro, estão lá praticando
outros tipos de práticas, não vou falar magia, né? Mas outros tipos de práticas, e se declaram lá no censo como católicos. Então, assim, eu acho um dado importante, mas na medida que a gente observe também o que as pessoas estão fazendo na prática, não só dizendo, né? Mas eu acho que o Brasil ele tem crescido muito na prática evangélica. Aí eu estou generalizando, né? Os vários cristianismos evangélicos, as várias igrejas. Eu acho que elas têm crescido muito no Brasil. E isso tem implicado uma série de visões, né? Eu não vou entrar no clichê e dizer que os evangélicos são conservadores. Eu não vou entrar nesse clichê. Mas é de fato uma religião que ela tem crescido e ao mesmo tempo que ela cresce, ela acaba entrando na política de certa forma. A ideologia acaba muitas vezes se pautando por certos tipos de igrejas. E aí não é você criticar a religião em si, mas aí acho que é você observar a ideologia de certos tipos de igrejas. O que os pastores de tais igrejas eles querem, na verdade? O que eles estão pleiteando politicamente, por exemplo? Então, eu acho que são pontos interessantes de a gente, por exemplo, pensar de maneira crítica com relação à religião. Até pegando esse gancho, o Brasil o Estado brasileiro é um Estado laico, correto? Essa afirmação pode ser dita, né? Mesmo que na prática vários entes políticos fazem uso desse poder político para se beneficiar de alguma forma, né? Como é que você vê o uso político na religião? A parte ideológica, a parte justificativa, né? De justificar práticas religiosas no meio político. Vou dar um exemplo. Eu escutei, é porque eu não lembro o nome do professor. Ele estava dizendo que a extrema-direita ele usa o cristianismo reacionário, eu acho que foi esse o termo que ele usou, né? Que é a questão do mais conservador. Então, eles criam uma construção de família ideal para poder usar as boas práticas da família, né? Como é que você vê isso? Cara, assim, é como eu falei para você lá no início, né? Não dá para você separar a religião de certos tipos de processos como a ciência, a política, né? Então, é como eu falei lá do Egito, né? O Egito era uma sociedade que a gente olha e considera avançada, tinha escravos, tinha eram extremamente imperialistas, né? Tinha uma dominação e eram extremamente religiosos, né? Então aí é que eu falo, né? Onde é que eu separo, né? Uma ideia religiosa de interesses políticos, né? Fica difícil de a gente separar, porque muitas vezes a religião ela está servindo de base ou complemento para outros tipos de interesse. Às vezes a religião ela se torna o motivo mais importante de certos tipos de ações políticas. Às vezes não. Às vezes é um interesse mais financeiro, comercial, mas que pode ter sempre um gancho religioso. Então, assim,
é como eu digo, é difícil você colocar a religião de um lado e a política de outro. Na verdade, eu proporia, né, que a religião é política também. Então, eu acho que qualquer tipo de religião, ela também está inserida num certo tipo de poder, de interesse, né, principalmente as religiões maiores, né, cristianismo, islamismo, né, essas religiões que ela conquistaram mais nações, conquistaram mais países. Eu acho que essas religiões, não só, né, mas sobretudo essas religiões, elas estão extremamente envolvidas com as ações políticas das pessoas, dos países que se valem desse tipo de religião. Então, por que a religião é um problema, entre aspas? Porque ao mesmo tempo que a gente acha que a religião vai nos salvar, a religião também é um elemento que favorece a diversos tipos de conflitos. Então, eu prefiro colocar tudo dentro das ações, né, da política, do que falar que existe uma religião e que existe uma coisa separada da religião, como se a religião fosse pura. Por que a religião é pura? Pura de quê? O que tem na religião que não tem na nossa vida? O que tem na religião que não tem nas nossas práticas cotidianas? O que tem na religião que não tem em qualquer outra coisa que a gente faça? Porque sempre a religião está tratando de alguma coisa da sua vida. Seja um pecado, seja algum tipo de pensamento que você tenha. Então, por que achar que a religião é um elemento neutro na coisa? Sabe? Eu acho que na verdade está tudo junto. Tô satisfeito, satisfeito. Perfeito. Deixa eu só aqui, ter uma pergunta aqui do chat também, PH de novo. Ele pergunta, na espiritualidade, o que seria um médium? E se qualquer pessoa pode ser um médium, né? Exato. Então, a partir na visão espírita, qualquer pessoa pode ser um médium. Por quê? E aí, a gente pode estender essa visão espírita para outros tipos de visão, porque o que é o médium? É uma pessoa que faz um tipo de mediação, né? Então, ela faz uma mediação entre um indivíduo, né? Uma pessoa, e esse médium, ele vai fazer a ligação dessa pessoa com um espírito, de uma pessoa que já morreu. Só que, aí é que tá, existem vários tipos de médium. Existe um médium que incorpora a entidade, né? Existe um médium que ele tem uma incorporação relativa da entidade ali, é como se fosse uma semi-incorporação, mas ele sente, ele vê, né? Ele pode ver espíritos, ele pode ouvir, né? E tem aquele tipo de médium que ele não sente nada, mas ele é influenciado pelo espírito. É por isso que toda pessoa pode ser médium. Porque, por exemplo, qualquer um de nós quatro aqui, podemos estar a qualquer momento, segundo essa visão, sendo influenciado por algum espírito a fazer qualquer coisa. A beber, a estudar, a fazer uma live, sei lá, a assistir um vídeo pornográfico, enfim, a ter um sentimento de ódio. E aí você pode estar sendo influenciado por um espírito, mas você não tem ciência. Então você está sendo um médium de qualquer maneira. Você está atuando sob influência espiritual. Então todos nós, segundo essa visão espírita, né, somos médiums. Todos nós somos médiums. Agora, existem vários tipos de mediunidade. Porque segundo o espiritismo,
o nosso espaço está repleto de espírito. O seu quarto, a sua sala, sua cozinha. Tem espírito para tudo quanto é canto. E nós estamos no meio. A gente só está no estado diferente. Então todos nós podemos ser médium. Mas o médium é essa pessoa que ela estabelece uma comunicação entre um indivíduo e um espírito, né? Ou Deus, pode ser também. Vai depender do poder que aquela pessoa manifeste ali de cura, de convencimento, né? Que vai colocar em prova que aquela pessoa está em contato ou não com algum tipo de entidade espiritual. Qual foi a religião que te chamou mais atenção assim no seu estudo? Cara, eu achei muito interessante óbvio, né? Eu não vivi todas as religiões, claro, humanamente é impossível. Mas o que me chamou mais atenção foi o uso da ayahuasca mesmo. Agora sim, é como eu falei, a religião é um campo muito amplo. Então, para você experimentar, é humanamente impossível você experimentar todas. Você não vai compreender todas numa vida, eu não sei se tem outras, mas você não vai conseguir compreender. Mas eu tenho me interessado muito agora pelo hinduísmo. Só que eu tenho que começar a ler, né? No momento eu estou estudando outras coisas, eu estou estudando muito técnica agora, antropologia da técnica, então eu não estou estudando tanto textos religiosos. Mas eu acho o hinduísmo uma religião muito interessante, a utilização da ayahuasca, mas assim, toda religião, na minha visão, ela tem algo a acrescentar. Eu acho, parece meio clichê, mas na verdade não é. Realmente toda religião tem algo que eu considero bastante importante. É porque o cristianismo é aquilo que a gente vive no dia a dia, né? A gente pega um ônibus, tem alguém pregando sobre Deus, sobre a Bíblia. Mas existem muitas religiões diferentes que a gente não conhece, que a gente precisa entender e conhecer para a gente poder tirar nossas próprias conclusões. Boa, alguma ponderação aí, Pedro, Falcão? Senão dou o segmento aqui. Eu só queria. Felipe estava falando essa questão, né, de. Ele, pelo que eu entendi, ele também tem essa necessidade de estar tendo essas experiências, né? Acho que talvez é uma frustração de não ter mais tempo de conhecer mais religiões, né, Felipe? Tem uma coisa, eu não lembro qual o autor, acho que talvez você lembre, Felipe, mas tem um que fala assim que a gente tem duas carências, né? A carência vertical e a carência horizontal. Por que a gente tem essa busca assim com algo além desse campo horizontal assim de buscar algo divino e tudo? Essa tua necessidade também de ter essas experiências, o que você me diz sobre isso? Cara, assim, eu acho que nem todo mundo tem essa necessidade, na verdade, né? Mas eu acho que a gente vive um mundo que às vezes falta algumas respostas, né? A gente tá no espaço aí, no planeta. A gente às vezes olha para o universo e se pergunta, né? O que existe além disso tudo. É aquela pergunta básica da filosofia, né? Tipo, por que eu existo, para onde eu vou, né? Qual é o propósito da existência? Assim, é como eu falei, tem gente que não se preocupa muito com essas questões. Eu vou ser sincero, tem hora que eu também, aliás, tem hora não, muitas vezes eu não estou preocupado com isso. Mas é como eu falei, às vezes em algum momento de crise ou de curiosidade, aí você para e fala, tipo, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? O que é esse planeta? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo?
E aí vem os questionamentos, né? Tipo, para que isso tudo está servindo, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que as pessoas estão fazendo tal coisa, se matando? E sei lá, e você começa a se questionar. Aí é aquela coisa, a filosofia já tem milhares de respostas, a história. E a gente fica cada vez mais, agora já tem acho que é o Elon Musk, né? Querendo as viagens interplanetárias. E a gente fica meio à deriva, né? Assim, a gente olha, é aquela coisa. Eu não sei se todo mundo assistiu aquele Pequeno Príncipe, né? Que pegava os cometas lá para ir para os planetas. Eu acho que é você se pegar em algo e eu acho que eu acredito nisso aqui, porque na verdade são muitas crenças, muitas histórias que estão aí para responder nossos questionamentos, cara. Mas assim, eu particularmente não sei de muita coisa, apesar de estudar, mas eu não sei. Eu não sou esse cara que vai dar resposta para ninguém, sabe? Assim, porque o sacerdote, aquela pessoa, um Buda, né? Cristo, aquelas pessoas que foram consideradas muito iluminadas, elas deram respostas muito convincentes às pessoas daquela época. E essas respostas elas foram sentidas por essas pessoas, sabe? Eu acredito. Mas eu não sei se a gente está precisando de um novo Buda ou de um novo Cristo. Eu não sei. Mas eu acho que de repente a gente está precisando de modificar um pouco a nossa consciência geral, sabe? Só que eu também estou no meio disso tudo. Eu não sei que tipo de consciência seria essa. Né? Acho que a gente tem que estar aberto a entender cada vez mais o que a gente está fazendo no planeta Terra. Porque a partir disso a gente pode viver melhor, sabe? Porque é inadmissível que a gente viva certas situações atualmente e que a gente não fale nada. Assim, ache natural ou acho que tem que ser daquele jeito, né? Enfim, é meio por aí. Eu sei que você está com seu tempo corrido, Felipe, mas tem um assunto que eu queria tocar aqui, que eu não queria deixar de citar. Eu queria que você falasse um pouquinho das religiões afro-brasileiras, sabe? Mesmo de maneira bem superficial. Cara, assim, as religiões pode falar. E até emendando, é meio para a gente tentar aqui. Tem um certo preconceito, né? Então a gente vê até termos sendo usados de maneira pejorativa, tipo, ele é macumbeiro de maneira pejorativa. Aí se você pudesse explicar, passar aí o ponto de vista correto, né? A gente vê na minha infância, até as crianças de hoje em dia talvez ainda assista Pica-Pau, um exemplo, um desenho antigo. Aí tinha lá o Voodoo, aquele desenho que ele fazia o Voodoo, tal. Então sempre passou, antigamente passava mais de maneira pejorativa, né? Certas práticas de religiões afro. Se você pudesse falar um pouco, né? Desmitificar um pouco esses termos, seria bacana. Eu não Cara, sei assim, se eu coloquei da maneira correta. Você me corrija se eu não não usei se da maneira preocupa não. correta. Assim, vou falar de uma maneira bem básica, né? Assim, nós brasileiros, quando eu falo nós brasileiros, eu estou falando assim, as pessoas que já estavam no Brasil antes da colonização, por exemplo.
Ou vou falar assim, as pessoas que estavam na África antes da colonização. A gente sabe que a colonização não foi só uma invasão, simplesmente. Foram diversos acordos também. Foi uma invasão, mas também houve acordos entre reis, lideranças africanas, europeias, no Brasil também. O que não tira o fato de ter sido uma invasão. Mas aí você invade um país, aí você escraviza aquelas pessoas. Você vai dizer que a religião daquelas pessoas é uma religião boa? Não faz sentido. Você vai falar que aquilo é algo ruim. Porque você escravizou aquele povo e para você aquele povo é inferior. Então você não é interessante você positivar ou ter interesse naquilo. Porque na verdade a religião verdadeira vai ser a religião cristã, o catolicismo, que foi a religião que estava embasando ali esse período colonial. Então, quando você fala assim, por que as pessoas têm preconceito, o preconceito está explicado nesse processo. Porque quando houve a escravização, qual é o valor, o interesse que os colonizadores tinham naquelas práticas africanas? Qual é o interesse que eles tinham em entender a religião? Qual é o interesse que eles tinham que entender a cultura, a teologia, as práticas daquele povo? Não, eles queriam praticar o comércio, né? Eles queriam ter mantimentos para comercializar e enriquecer os países deles. Então, quando as pessoas falam assim, macumba é a religião do povo africano que se perpetuou no povo brasileiro. Aí faz feitiço, faz o mal, faz o bem. Faz na medida que você queira. Agora, não é porque você quer que tudo vai acontecer. Não é eu pegar aqui uma galinha e no terreiro fazer um ritual que eu vou fazer você ficar doente. Quem garante que isso vai acontecer? Não é uma coisa... não é como uma arma, né? Se eu chegar com a arma e atirar em você, você vai morrer. Agora, se eu fizer um feitiço contra você, não necessariamente você vai morrer. É uma questão de pensamento, é uma questão de... É como se você tivesse amor ou raiva de alguém e pensasse muito nisso. Se você faz um ritual, você vai estar potencializando isso. Mas eu não acho que seja algo que é da religião afro. Eu acho que é da pessoa que quer ou não fazer isso. Porque o que acontece é que a religião afro, ela não tem um código que vai condenar você a fazer certo tipo de práticas para o, entre aspas, mal ou bem. Você pode utilizar a magia como você queira. Você que vai ser o autor daquilo que você está praticando. Aí, assim, uma religião cristã vai dizer, não faça. Só que eu vou dizer a você, onde tem dizendo não faça, é porque tem gente que faz. Então, assim, o não faça é porque o pensamento da gente está cheio realmente de pensamentos rancorosos, de inveja, de vingança. E aí cabe, independente da religião, a gente se tratar, né? A gente tentar se entender e tentar não sentir essas coisas. Aí é meio que isso. Aí eu acho que o preconceito que as pessoas têm é mais por essa discriminação racista colonial mesmo. Porque as religiões em si, elas não são culpadas. O ser humano é que é culpado de tudo, cara.
a gente que criou a religião. Não é a gente que faz a religião acontecer. Não é, acho que tem um pouco daquela ideia do livre-arbítrio, né? Que a gente já entra na teologia mesmo. Eu acho que tem um pouco daquela ideia do livre-arbítrio. Que é você tomar suas decisões e decidir o que você quer fazer. E aceitar as consequências. Mais ou menos ali como a teoria de Einstein. Para revolucionar o mundo, o pessoal foi construção das armas nucleares, mais ou menos assim, fazendo um paralelo, né? Uhum. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma pergunta aqui do Éder que lembra muito uma pergunta que foi feita para o Falcão ontem. Eu vou resumir, Éder, desculpa aí. Eu vou falar a pergunta toda do Éder. Existe um consenso ou um norte comum entre as religiões sobre o que é a vida e por que estamos aqui? E para você, o que é a vida para você, no seu ponto de vista? Por coincidência, foi uma pergunta que foi feita para o Falcão ontem no podcast de ontem. O que é a vida para você? Caramba. Essa. Eu acho que um consenso um consenso comum nas religiões é que a gente foi criado por Deus, as religiões, né? Mas que a gente, trocando em miúdos, fez alguma besteira. E aí Deus separou, né? A humanidade das divindades. Esse é o que tem mais de comum nas religiões. Mas o que é a vida para mim, a minha ideia de vida está mais ligada a esse processo biológico mesmo, sabe? Que é da matéria. Acho que está mais ligado à matéria e ao movimento da matéria no ambiente, né? O gene, o processo genético, né? A questão material, que você pode interpretar que isso também seja uma criação de Deus, né? Mas a minha ideia gira em torno disso. A minha ideia de vida é mais biológica. Mas o que tem em comum entre as religiões é isso que eu falei. Geralmente Deus cria por algum motivo, eu não sei qual, e de repente as pessoas fazem alguma besteira. Mas Certo. enfim, eu não vou ter muito mais tempo. Acho que eu vou ter mais uns 10 minutos só com vocês. Pronto, tranquilo. Alguma colocação? Eu tenho uma perguntinha aqui para fazer, mas se tiver alguma colocação, pode fazer aí. Só complementando o que ele falou anteriormente sobre o preconceito, só para complementar, a gente tem uma cultura, infelizmente, de colocar culpa ou responsabilizar coisas, ou religiões, no caso da situação aqui dita, do que nos responsabilizar. Por isso que chega nesse fato, né? Só complementando o que ele disse ali. Essa questão da religião nos responsabilizar, né? Você está falando? Tipo, em vez da gente nos responsabilizar, eu me responsabilizar pelos meus atos, eu acabo colocando a Isso, culpa ou a responsabilidade das coisas numa religião ou nas coisas, né? A gente tem essa cultura, infelizmente. exatamente. É meio que isso, né? Tipo, acho que a gente tem que assumir mais assim, as nossas autorias das coisas. Só que às vezes a gente chega a um ponto de não compreensão de nós mesmos que a gente acaba atribuindo isso a outras coisas, né? Porque é pela Exato. falta de conhecimento nosso. A gente não se conhece, assim, eu não tô generalizando também, né? Sim, sim. Mas às vezes, pelo fato de ser humano não se conhecer, aí ele atribui a outras coisas, porque ele acaba não querendo assumir aquilo, né, para Exato, de si fato. mesmo. E é um pouco disso, né? O que é desconhecido, né? Ou que a gente não conhece ou não compreende, causa medo, né? E o medo, de certo modo,
provoca agressividade, né? E talvez isso também seja algo, né? Agora aqui para a gente ir finalizando, né? Por causa do seu tempo aí, eu achei muito interessante o seu título lá do seu mestrado. Eu vou dizer aqui, certo? Os planos encantados da Jurema, Acais, Tambaba, outras cidades e reinos e uma análise antropológica, né? É isso mesmo? É, Foi o título, certo. Achei interessante, né? Além de tudo, por causa também de Tambaba, né? Porque o pessoal que não é daqui da Paraíba talvez não saiba, Tambaba é uma praia de nudismo, né? Aqui, minha mãe é naturista, tudo, aí eu conheço, eu não frequento, mas é, eu conheço, bela praia, né? É, se você puder falar um pouquinho e até emendando, depois você, de acordo com o seu ponto de vista, que você passasse para as pessoas por que elas poderiam estudar essa área, né? Ciências da religião. Se alguém perguntasse, ô, ô Luiz, me dê um motivo para eu estudar essa área, o que você falaria para ela? cara, assim, primeiro, se você tiver interesse em estudar essa área, você gostar de religião, tiver interesse em conhecer as religiões cientificamente, o campo de trabalho realmente não é tão amplo, porque você vai atuar ou na educação, o ensino religioso, ou no ensino superior, o que já é muita coisa, né? Mas depende também da dedicação da pessoa no curso. Então, assim, eu acho que vai muito é aquela coisa, cara. Acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Eu acho que foi Mano Brown que falou uma vez isso aí. E a gente tem que. Eu sei que é difícil fazer o que a gente gosta, mas a gente tem que procurar fazer o que a gente gosta. Assim. Se a gente não consegue, beleza, mas sempre procure fazer o que você gosta. Então, assim, primeiro, se você gosta de estudar sobre isso, é uma boa área. E aí eu acho que a profissão, a questão da atuação profissional, ela vai vir consequentemente. E a questão das cidades encantadas é porque certos locais, para os juremeiros, a gente teria que fazer outra live, mas certos locais para os juremeiros são considerados encantados. Ou seja, certos territórios materiais, territórios existentes, como a praia, um local específico na mata, são portais, seria tipo um portal para lugares encantados, que são justamente lugares espirituais, invisíveis, que vivem as entidades. Então a Praia de Tambaba seria um desses locais, que existem algumas entidades que vivem lá. Inclusive eles falam que quando um juremeiro morre, existe um estrondo numa pedra, lá numa daquelas pedras de Tambaba. E existem outros locais também que eles consideram que são portais, ou que naqueles locais vivem, naqueles locais mesmo, de maneira invisível, né? Vivem entidades encantadas, ou que aquele lugar é um portal para um local invisível que está mais suspenso ali. E naquele lugar existe outra cidade, um ambiente, né? Um ambiente que pode ser um ambiente como o nosso, com mata, cachoeira, e que vivem essas entidades ali, naquela localização específica. E aí, é por isso que eles chamam de cidades, né? É que são determinados locais onde essas entidades elas vivem e onde elas podem ser invocadas ali, né?
assim, não necessariamente você tem que estar lá para invocar aquelas entidades, mas são muitas vezes onde essas pessoas viveram antes de morrer e se tornarem entidades. É uma discussão um pouco mais complexa, mas que gira em torno mais ou menos disso. Ah, legal, legal. Passar aqui só para as considerações finais aí, Falcão Branco, se tiver alguma considerações finais aí para a gente fazer um encerramento aí dessa live e para Pedro também. Fique à vontade aí, quem quiser começar. Bom, é sensacional, um tema novo para mim, né? Eu não. Vocês sabem, como a gente conversou ontem, eu não sou muito de falar sobre religião, mas eu saí daqui com uma bagagem, com um conhecimento legal aí, uma visão diferente sobre as coisas. Agradeço aí as informações, obrigado mesmo. E, pô, show de bola. Foi uma aula. Foi uma aula. Obrigado, Falcão. E aí, Pedro, pode ficar à vontade aí. Também agradecer a Felipe. Eu conheço o Felipe já há um bom tempo, assim. Eu tenho até uma situação que eu passei com ele na faculdade, que eu acho que fala muito dessa admiração que eu tenho por ele, né? Na época da faculdade, como o Ricardo falou, eu fiz até o 4º período de Ciência das Religiões. E no início lá, a gente discutiu, brigou por uma besteira e a gente ficou um tempo sem se falar. Não sei se ele lembra dessa situação. E é engraçado porque a gente não fez as pazes, assim. A gente voltou a se falar muito pela admiração que eu tinha por ele, assim. Olhar ele, a dedicação que ele tinha com o curso, o empenho que ele tinha lá, a paixão que ele tinha pelo que ele estava fazendo ali, foi o que acabou a gente se aproximando por isso, por essa admiração que eu tinha com ele, que me fez, mesmo eu estando ali numa situação que a gente estava meio chateado um com o outro, que normalmente quando a gente está chateado um com o outro, a gente fica buscando defeito, né, naquela pessoa para justificar aquela frustração que você teve com aquela pessoa. E você vê que ele era um cara tão especial que mesmo eu frustrado ali, chateado, eu ainda só conseguia ver qualidade nele como aluno, e ele agora, esse cara aí, com toda essa bagagem, com essa aula que ele acabou de dar aí para a gente. Obrigadão, Felipe, pela presença, pelo esforço aí de estar compartilhando. Eu peço desculpa aí pelas condições da transmissão, mas é porque realmente a minha vida atualmente está muito corrida. Eu estou fazendo doutorado agora, inclusive até desmarquei acho que uma vez ou foi 2 aqui. Mas assim, eu me comprometo a fazer mais uma vez aí, na condição melhor aí, para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Show de bola. Tá, eu também agradeço aí Falcão, que participou ontem, né? Ele participou da gente, foi nosso primeiro convidado aí nesse projeto tamo novo. junto, mano. Podcast, twitch.tv/Falcão Branco. Também aqui o apoio da Manutenção Express, né? Seu computador, nossa responsabilidade. Tá o Instagram aí da Manutenção Express. Apoio de Éder, né? Que prepara material para divulgação. Pedrão, que faz a parte de suporte também aí da gente. E a você, Felipe, porque foi show de bola, foi uma aula. Eu espero que tenha ajudado muita gente a tirar barreiras, né? Porque às vezes é, é colocado uma barreira em relação à religião na verdade, não tem que colocar barreira, a gente tem que compreender e respeitar. Então, quando o Pedro falou, poxa, a gente pode chamar lá Felipe para fazer a live, por falar, é um assunto legal, vai ajudar a abrir a cabeça das pessoas. Na hora mesmo eu falei, é ele. E saiu melhor do que eu imaginei. Espero que tenha ajudado muita gente. Só tenho a agradecer seu tempo, suas explicações e agradecer a todos aí que assistiram, participaram. É isso aí. E vamos preparar aí a próxima que eu vou cobrar aí essa segunda live, hein?
Ei, eu quero só rapidinho tirar uma curiosidade, Felipe. Mostra aí, pô, onde é que você tá? Que telhado é esse? Eu tô curioso para saber que ambiente é esse Eu que já você tá. sei, eu já sei. Shop Sul, né? É onde? Eu falei que era o Shopping É Sul. Shop Sul? Ah, foi Shop É, Sul. É porque hoje não foi complicado eu ir para casa hoje, cara. Para Tranquilo. para não cancelar, eu tive que fazer aqui mesmo. Eu pensei, Mas sabe que assim, eu pensei que era lá no Baiano, pô. Eu olhando, eu falei, pô, será que vai estar no não. Baiano? Não. Mas eu me comprometo a fazer uma próxima aí. A gente fazer em casa mesmo. Pra gente Beleza, fazer Felipe. bem melhor que foi ainda. ah, mas Olha, Falcão, foi ótimo, conhecer foi um pouquinho de João excelente. Pessoa aí, dos Mancários. É o bairro que a gente mora, Falcão. É a área Pertinho da ali, gente. É, vizinho. pertinho, vizinho. Boa. Então é isso aí. Obrigado aí, boa noite. Tamo junto Valeu, gente. aí e conhecimento é sempre importante, hein?